sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo em Daniel, livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ver aqui no versículo 8. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu quero te pedir a revelação da tua palavra, o entendimento, ó Pai querido, daquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos ser praticantes, ó Deus, para que nós possamos ser obedientes, ó Pai, para que pela unção do teu Espírito nós possamos, ó Deus, andar em retidão na tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: não se contamine. Meus irmãos, todos nós, em alguma vez na vida, já passamos por algum tipo de problema de intoxicação alimentar. Às vezes você comeu um peixe que fez mal, às vezes você comeu algo que você achava que estava bom e depois você passou mal. Eu, meus irmãos, vou contar só um evento sobre mim. Eu sempre comi pastel de feira, aquele pastel que a gente vai lá ver fritando na hora e tal. Só que depois de um tempo da minha vida, eu passei a qualquer coisa que eu como diferente ou com tempero diferente, a comida pode até estar boa, eu acabo passando mal. E eu estava na convenção da igreja, aqui no Espírito Santo, na sexta-feira foi a abertura da convenção, e aí o pastor chegou para mim e falou assim: pastor César, vamos comer um pastel. E eu voltei lá naquela lembrança de infância, eu fui lá e comi o pastel, maravilha. No outro dia eu não levantei, eu não consegui voltar para a convenção, porque quando eu passo mal por alguma coisa que eu como, que seja um pouco diferente do que eu estou acostumado, eu não aguento levantar, fico 2, 3, 4 dias sem conseguir, sem força nenhuma, sem nada. Eu fico assim, parece até que aconteceu um problema grave comigo. E aí, o que acontece? Esta contaminação que vem através de um alimento ou de alguma coisa, ela acaba causando um mal-estar muito grande, ela traz fraqueza, ela traz tudo isso para o nosso corpo físico. Eu tenho certeza que em algum momento da vida você já sentiu essa fraqueza, essa dificuldade para se alimentar. Muitas vezes nós passamos por isso. Uma outra vez que eu passei por algo assim, eu estava lá na convenção agora, lá em Santa Catarina, eu tive que ser levado pela cadeira de roda quando eu cheguei no hospital, porque eu não aguentava andar. Tive que colocar na cadeira de roda e entrar lá para tomar medicação. Então o que acontece? Essa intoxicação alimentar, essa contaminação do nosso organismo, ela é algo que pode acontecer, mas depois a gente se recupera. Porém, a contaminação que eu quero falar com vocês hoje
ela não atinge o nosso corpo físico, mas ela atinge o espírito. Ela atinge, ela abate o espírito de tal maneira que ela traz um cansaço, ela traz um peso, de modo que a pessoa não consegue continuar, ela não consegue prevalecer. Quantas pessoas que espiritualmente hoje, elas não conseguem mais orar, elas não conseguem mais ler a Bíblia, elas não conseguem mais jejuar, elas não conseguem mais buscar a Deus, porque alguma coisa fez mal para o espírito dela, alguma coisa fez mal para a comunhão dela com Deus, e existem muitas coisas que podem nos fazer mal. Agora eu quero mostrar aqui para vocês, dentro do texto de Daniel, que Daniel tinha esta visão, Daniel tinha este pensamento, mas para ilustrar bem quem é Daniel, eu quero ler primeiro aqui com vocês Ezequiel 14:14. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Veja que a palavra de Deus, ela mostra que Daniel era um homem justo, Noé era um homem justo e Jó era um homem justo. Veja que ele está aqui entre os três homens que a palavra de Deus considera justo. E naquela época, no passado, era algo extraordinário. Eu também quero mostrar para vocês aqui que Jesus citou Daniel. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler no versículo 15. Veja só. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Veja, o Senhor Jesus citou as profecias de Daniel. Daniel, ele foi um dos maiores profetas da história de Israel. Vocês podem ver nessas duas citações que eu fiz, ele era reconhecido tanto no Antigo Testamento, como foi reconhecido por Jesus na Nova Aliança. Daniel está entre aqueles que podem ser considerados heróis da fé, está entre aqueles que podem ser considerados um dos maiores profetas. Mas veja, Daniel, quando ele foi levado, aqui no capítulo 1, ele era um adolescente. A maioria das pessoas acredita que ele tinha entre 14 e 16 anos. Vamos dizer que ele tivesse 17, 18, mas ele era um adolescente. Ele não era uma criança, mas ele já era um adolescente. Muitas vezes nós olhamos para a figura de um adolescente e às vezes nós achamos que ele não tem convicção, às vezes nós achamos que ele não entende, mas preste atenção, todos nós temos a capacidade de compreensão quando o Espírito de Deus ministra sobre nós. Veja que Jesus, com 12 anos de idade aproximadamente, ele estava no meio dos doutores e ele estava ali ensinando, ouvindo, ensinando, comentando. Então, com 12 anos, o Senhor Jesus já falava das grandezas de Deus, já estava no meio dos doutores. Então, quando o Espírito Santo, ele nos guia, quando o Espírito Santo nos direciona, nós temos este entendimento independente da idade. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento,
e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Aqui você veja que aqueles jovens foram levados, então vamos dizer que eles tinham 14 anos, eles foram levados para o palácio do rei, e eles tinham uma dieta, eles tinham que comer a mesma coisa que o rei comia. Então eles tinham que beber vinho e eles tinham que comer o que o rei comia. Havia uma preparação diária, havia um cardápio diário. Hoje, se você fizer uma consulta no nutricionista, você vai receber também a mesma coisa. Às vezes a dieta que serve para a pessoa A, não serve para B, não serve para C. Cada pessoa vai ter uma dieta. Então ali, vamos dizer que eles fizeram uma consulta com o nutricionista e passou ali, olha, esse é o cardápio de cada dia. Mas veja o que aconteceu. Entre eles se achavam dos filhos de Judá. Veja que o livro de Daniel destaca Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a de Azarias o de Abidnego. A primeira coisa que eles fizeram foi cancelar, tirar o documento de identidade que eles tinham e dar uma nova identidade do povo da Babilônia. Eles queriam que eles rejeitassem aquele nome, que eles esquecessem aquele nome, que eles deixassem aquela história deles para trás. E ali eles iam aprender um novo idioma, eles iam aprender os costumes do povo, eles iam mudar a vida deles. Aí tinha que ensinar tudo de novo, aprender tudo de novo. Durante 3 anos, é como se fosse uma escola, um internato, como se fosse uma escola de tempo integral. E eles tinham que aprender tudo ali. Aqui, esses 3 destacados, veja o que acontece, que foi o versículo principal da leitura. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E aí? Ele falou assim, olha, eu não quero comer carne, eu não quero comer essa comida que vocês estão me oferecendo aqui. Se fosse aqui no Brasil, ele ia dizer, eu não quero arroz, não quero feijão, não quero carne de porco, não quero carne nenhuma, não quero carne vermelha. Ele absteve-se dessas coisas. Ele disse, eu não quero comer essas coisas. Eu não quero comer a mesma comida que vocês estão comendo. E qual era o sentido da comida? Era material? Não, era espiritual. Porque aquela comida, muitas pessoas que estudam, elas falam que essa comida era uma comida que eles consagravam aos ídolos, que eles consagravam aos deuses babilônicos para depois servir à mesa. E na visão de Daniel, mesmo ele sendo um adolescente, ele entendia que ele não poderia comer aquela comida consagrada aos ídolos, ele não poderia ter a mesma alimentação daquelas pessoas. Uma outra explicação é a seguinte: o povo de Israel tinha um cardápio específico, eles não comiam qualquer tipo de comida. Por exemplo, eles não comiam camarão, eles não comiam carne de porco e outros tipos de carne. E talvez ali ele estava querendo manter a santidade daquilo que ele aprendeu na sua casa. Talvez ele quisesse manter a visão de tudo que foi ensinado para ele. Por isso que ele dizia, eu não quero me contaminar com a porção do manjar do rei. Eu não quero beber o vinho do rei. Eu não quero participar de nada que não seja aquilo que é o meu costume e a minha maneira de viver. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida,
porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. Veja, essa dieta de 10 dias que Daniel propôs, comendo apenas legumes, frutas, não era nem a dieta do povo de Israel, porque o povo de Israel comia carne também. Então veja bem, Daniel, ele está propondo um desafio. Daniel está propondo algo que nem ele mesmo, quando ele cresceu, porque ele olhou para aquelas comidas e ele percebeu que ele tinha a obrigação de fazer algo diante de Deus, porque aquilo era a preservação da sua fé, aquilo era a preservação da sua crença. É por isso que a maioria dos comentaristas falam isso, que Daniel, ele observou que aquele tipo de comida que estava sendo oferecido para eles, primeiro era consagrada aos ídolos, mas agora ele vê que esse outro tipo de comida não era consagrada. Então ele faz esse voto e diz: dê para a gente somente água e esses legumes, e nós vamos comer isso, e no final de 10 dias, veja se a nossa aparência está pior do que a dos outros. Aqui, meus irmãos, entra o poder de Deus. Porque veja bem, nós sabemos a dieta que nós temos que ter. Nós não podemos mudar a dieta porque vai ter falta de vitamina. O nosso corpo, ele vai ter problemas se nós fizermos isso. Nós vamos ter dificuldade. Daniel estava fazendo um desafio ao seu corpo, mas ele não estava fazendo aquele desafio apenas por fazer, mas tinha um propósito de Deus naquilo que ele estava fazendo, porque ele queria preservar a sua fé, ele queria preservar a sua crença, ele queria preservar aquilo que ele aprendeu. E 10 dias depois, ao fim de 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar do rei deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Irmãos, o que aconteceu no corpo daqueles jovens foi algo sobrenatural. O alimento que faltava, a vitamina que faltava no corpo deles, que os legumes não produziam, o Deus Todo-Poderoso passou a produzir. Porque o compromisso deles era manter viva a fé no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Para ele poder ter sido citado por Jesus, para ele ter sido citado pelos profetas, foi porque ele teve um compromisso verdadeiro com Deus. Ele assentou no seu coração, ele decidiu não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem beber o vinho do rei. Ele disse: eu quero ser diferente dentro da Babilônia, eu quero ser diferente aqui no palácio, eu quero ter um comportamento diferente do que estas pessoas estão tendo, porque eu creio que Deus pode suprir aquilo que está faltando. Quando você decide fazer a sua entrega, quando você decide ter um compromisso, não importa a idade que você tem hoje, com a sua idade, você pode se comprometer com Deus e dizer: Senhor, conta comigo, porque eu não vou me contaminar com as coisas do mundo. Eu vou permanecer firme na tua presença. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras, e sabedoria, mais do que Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos.
E ao fim dos dias, ou seja, 3 anos, em que o rei tinha dito que trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. Durante 3 anos, a dieta foi legumes e água. E durante 3 anos, o que faltou no corpo, o Senhor supriu. E o Senhor deu mais, o Senhor deu inteligência, o Senhor deu sabedoria, o Senhor deu capacidade. Irmãos, este é o poder da consagração a Deus. Esse é o poder da separação a Deus. Quando você assenta no seu coração, quando você decide ser um separado, um consagrado para Deus, porque não vai importar o lugar onde você vai estar, vai importar o nível de compromisso que você tem com Deus. Porque você vai poder estar em qualquer lugar, mas você vai ter um compromisso com Deus. E aqui, meus irmãos, não cabe a desculpa de dizer, ele é novo demais. Não. Ah, mas ela é nova demais. Não. Aqui não cabe a dizer a desculpa dizendo, ele é muito ocupado, ela é muito ocupada. Não. Aqui não cabe a desculpa de dizer, não, o tempo dele já passou, ele já chegou numa idade que não dá para fazer mais nada. Não tem desculpa de idade. Aqui, meus irmãos, a palavra é compromisso com Deus. A palavra é não se contaminar. A palavra é decidir, você assentar no seu coração e falar, gente, vamos permanecer fiéis à palavra de Deus. Vamos permanecer fiéis ao Senhor. Irmãos, esta prova que Daniel ficou 3 anos, 3 anos vivendo desse jeito, mostra para nós que quando uma pessoa quer ser fiel aos seus princípios diante de Deus, Deus vai te dar força, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar capacidade, e você vai conseguir superar todos os obstáculos. E chegou o dia, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Preste atenção nisso. Em todos os magos, astrólogos, em todos os intelectuais daquela época, os 4 tinham 10 vezes mais inteligência, 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais o que aquelas pessoas não tinham. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. O Senhor, quando você assenta no seu coração, não se contaminar, não se envolver, não fazer aquilo que é errado, o Senhor vai acrescentar 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais inteligência, 10 vezes mais capacidade, porque isso, irmão, é importante para Deus, que os seus filhos sejam destacados onde quer que eles estejam, que os seus filhos sejam notados. Foi assim com o Senhor Jesus e assim com cada um de nós. As profecias de Daniel estão se cumprindo até hoje. Veja que Daniel fala do Filho do Homem, e o Senhor Jesus fala que Ele é o Filho do Homem. Você vai encontrar no livro de Daniel a pessoa bendita de Jesus Cristo. Você vai encontrar no livro de Daniel eventos que ainda acontecerão, que não aconteceram. Você vai encontrar profecias que ainda não se cumpriram, e você vai encontrar profecias que já se cumpriram. O Senhor deu visões, o Senhor deu revelações, o Senhor deu sonhos a Daniel, capacidade de interpretar, capacidade de conhecimento, mas tudo isso, irmão, foi por um compromisso espiritual. Vocês podem ver que nada disso foi pela comida que ele comia, nada disso foi pela água que ele bebia, mas foi pela presença do Espírito de Deus sobre a vida deles. Eu tenho certeza, irmão, que o Espírito Santo de Deus descerá sobre ti, a sombra do Altíssimo te envolverá, e você vai ter esta sabedoria, esta inteligência, esta capacidade de fazer as coisas que agradam a Deus. Não é nosso não, irmão, é do Espírito de Deus. Mas esses jovens fizeram algo que eu e você precisamos fazer hoje,
que é se comprometer em não se contaminar. Meus irmãos, as coisas hoje estão muito fáceis para o pecado. As coisas hoje estão muito fáceis. E as pessoas estão se deixando levar por aquilo que não é a palavra de Deus. Mas nós, irmãos, temos a mesma capacidade que Daniel teve, que Ananias teve, que Misael teve, que é a capacidade de dizer: eu não vou me contaminar, eu não vou me contaminar, eu não vou me contaminar. Porque se você, por exemplo, tem intolerância à lactose, não pode tomar leite, você já sabe, e você vai evitar, ou você vai tomar aquele leite que você pode tomar, porque hoje já existe leite para quem tem intolerância. Se você sabe que determinados alimentos você não pode, então você já sabe, você já seleciona antes. E no mundo espiritual é a mesma coisa. O que nós não podemos ter é pecado na nossa vida. O que nós não podemos ter iniquidade na nossa vida? Nós temos que confessar os nossos pecados e abandonar os pecados. Nós temos que olhar para a nossa vida todos os dias e dizer: Senhor, eis-me aqui para ser útil a Ti neste dia. Que o Teu nome seja glorificado através da minha vida. Senhor, eis aqui a minha família para Te glorificar neste dia. Que o Teu nome seja glorificado através da minha família. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, através dessa igreja que eu estou congregando. Que o Teu nome seja glorificado. Então você vai sair para a Babilônia, que é o mundo. Você vai sair para as províncias, para as cidades, para os estados, para o mundo todo. E onde você estiver, você vai ter 10 vezes mais do que quem não está na presença de Deus, entendeu? Porque esta é a unção do Espírito Santo. É a unção de Deus. Jesus, ele fez exatamente isso. E é o que nós podemos fazer também. Porque, irmãos, quando nós temos este compromisso, mas isso tem que ser aqui dentro, assentou no seu coração. Porque veja bem, se eu chegar para você agora e falar assim para você: irmão, vamos fazer uma dieta, talvez você não vai querer. A dieta que eu estou falando aqui não é de comida, tá? Porque a igreja, nosso papel não é falar de dieta de comida. Nós estamos falando aqui de dieta do pecado, de dieta das coisas erradas. Você está entendendo, irmão? É isso, é de você não querer praticar o mal, mas você querer praticar o bem. Quando você entende isso, dentro de você fala: eu não vou mais mentir. Não vou mentir. Eu não vou mentir. E em você, você tem que assentar no seu coração, abandonar aquele pecado. Eu estou dando um exemplo, mas são vários. Às vezes, irmãos, tem pessoas que elas têm dificuldade em determinada área, outros têm dificuldade em outras áreas. Mas este jejum proposto, essa dieta proposta espiritualmente falando, é porque quando as pessoas vão deixando o pecado entrar na vida delas, elas vão tendo o problema que eu falei para vocês, que é aquele problema da intoxicação. Aquele problema de que a pessoa, ela já não quer mais orar, ela já não quer mais ler a Bíblia, ela já não quer mais adorar, porque ela vai deixando, o pecado vai tomando conta dela, os afazeres vão tomando conta dela, o dia a dia vai tomando conta. Mas hoje a palavra de Deus é certa: assentei no meu coração não me contaminar com a porção do manjar do rei, nem beber o vinho do rei. Eu me assentei no meu coração viver para a glória de Deus, viver para a exaltação do nome do Senhor. Não é porque o pastor está falando, não é porque a pessoa Deus está falando, mas é porque eu assentei no meu coração, entende? A palavra de Deus entrou em mim, a palavra de Deus entrou em você, e a partir de você que a mudança vai começar. Daniel colocou isso no coração dele, e ele conseguiu mais 3, então eles eram em quatro firmes, falando: nós vamos permanecer fiéis ao nosso Deus, nós vamos permanecer fiéis, nós vamos permanecer santos e separados. Eles fizeram esse acordo e ficaram com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você ler o livro, você vai ver, Daniel foi jogado na cova dos leões, os 3 foram jogados na fornalha. Eles passaram por perseguição, por dificuldades,
eles passaram por vários reis, mas eles continuaram fiéis ao Deus Todo-Poderoso. É isso que você precisa compreender, mas tudo isso só foi possível porque estava dentro deles. O compromisso com Deus está dentro de você, irmão. O compromisso com Deus está dentro de você, irmã. O desejo de permanecer fiel ao Senhor está dentro de você. Você tem isso dentro de você, falando: eu quero ser fiel, eu quero permanecer, eu quero exaltar a Deus, eu quero glorificar o Senhor, eu quero viver para a glória de Deus. Se isso está dentro de você, eu tenho uma notícia para te dar: ninguém pode tirar. Ninguém consegue tirar essa convicção. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração e feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, neste momento,